Olá pessoal, estamos aqui dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Hoje vamos estudar o item 23, os tormentos voluntários. Kardec, através dos seus ensinamentos, guiado pelos espíritos superiores, explora como muitas das aflições, dos sofrimentos que nós vivenciamos são, na verdade, criadas ou intensificadas por meio das nossas paixões desordenadas, nossos vícios, nosso orgulho, nossa ambição desmedida e outras imperfeições morais. Então, as pessoas falam assim, é destino esse sofrimento, mas o que é voluntário? Quando nós exercemos a vontade, nós vamos estudar aqui que muitos dos sofrimentos nossos, nós que fizemos certas escolhas aqui, que não estava previsto no nosso planejamento reencarnatório. E essas escolhas, como nós sabemos, tudo que plantamos, colhemos. Então, muitos dos sofrimentos hoje poderiam ser evitados tranquilamente e nós chamamos para nós. Então, isso que nós vamos falar hoje, tormentos voluntários, aqueles que nós, pela nossa vontade, nós atraímos para a nossa vida, trazendo tristeza, angústia e sofrimento. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Todos nós aqui na Terra ansiamos pela felicidade, pela busca da felicidade, é natural. Mas sabendo, nosso Espírito que trouxe essa mensagem para nós hoje, que foi trazendo para nós essa mensagem muito interessante sobre os tormentos voluntários, é Fenelon, um espírito de alta estirpe. Então, ele nos traz que essa busca, primeiro, dos tormentos voluntários, essa busca frustrada pela felicidade. Nós estamos procurando, mas nós temos que entender que nós moramos ainda num planeta de provas e expiações, onde todos nós somos espíritos ainda imperfeitos. Então, o texto começa aqui, vocês vão ler aí, quem tem o livro, que a felicidade sem mescla, ou seja, não é mesclada, completa, não existe na Terra. Não existe na Terra uma felicidade completa. Por quê? Porque o homem está constantemente à procura dela, mas ela lhe escapa, porque ele busca nos lugares errados. É como se fosse uma massa de pão, e ela sai por entre os dedos. Que essas coisas acontecem na vida de todos nós. Pensem bem nisso aí. Então, é uma busca errada. A primeira coisa da felicidade é uma busca errada. Onde nós procuramos a felicidade? Nas coisas perecíveis, bens materiais, prazeres mundanos, que estão sujeitos às mesmas vicissitudes e agitações da vida terrena. É a procura por dinheiro, por poder, por beleza, por prazeres sensoriais. Tudo isso aí, a procura da felicidade. Mas aquele sentimento que achamos que era a felicidade, de repente, acaba. Não existe mais, porque são coisas perecíveis. Não preenche o nosso ser. E a frustração vem. Mas as escolhas foram feitas e vão trazer consequências. É isso que a gente precisa entender seriamente, as consequências dos nossos atos para meditar. Qual seria, então, a busca certa da felicidade? Em vez de procurar a paz no coração e os gozos da alma, que seria como se fosse uma antecipação das alegrias celestes no mundo espiritual, o homem se dedica avidamente a tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Então, o que nós tiramos agora, que nós vamos ver aqui, que a única felicidade relativa que nós podemos aqui na Terra é a paz no coração. E como atingir essa paz do coração, essa calma, essa angústia? Nós vamos ver tudo que leva ao contrário, a agitação, as consequências negativas, muitos dos vícios que vão trazer doenças para nós, que nós chamamos para a nossa vida. Então a gente tem que pensar muito a esse respeito. Então, busca errada da felicidade nos bens perecíveis, materiais e sensoriais. Busca certa é olhar para dentro de nós, verificarmos
cultivar a nossa paz interior. Paz, aquele sentimento de colocar a cabeça no travesseiro e verificar, eu estou em paz. Eu não prejudiquei ninguém, eu perdoei, eu tolerei. Essa realmente é a felicidade possível aqui na Terra, na presente encarnação. Então, feito isso, de quem é a autoria dos tormentos? Lógico, é da pessoa humana, é nosso. Nós somos curiosos, queremos coisas, parece que queremos criar propósitos, tormentos que só a nós cabe evitarmos. Nós procuramos isso aí, sabemos disso aí, que é a procura incessante de ter, do ter, passando por cima de tudo, não, sem caridade, sem fraternidade, usando sempre de elementos ruins para conseguirmos aquilo que achamos que seria a felicidade, mas não é, é uma doce ilusão. E dentre todos os tormentos que nós temos, que carreamos para nós, os primeiros, a inveja e o ciúme. Se vocês imaginassem o que causa para nós a inveja e o ciúme, pensem bem as consequências. Fenelon, nosso espírito que trouxe essa mensagem, ele aponta a inveja e o ciúme como os maiores tormentos voluntários. A pessoa ciumenta e a pessoa invejosa, ela só traz tragédia para a sua vida. O invejoso e o ciumento, eles parecem que têm uma febre incessante, sem repouso. As posses, os êxitos e a prosperidade alheias do outro causam-lhes insônia e vertigens. Meu vizinho está melhorando de vida e eu não estou, que inveja, por que ele tem e eu não tenho, e aquilo ali. Fica mergulhado naquela energia negativa e nós sabemos, vocês devem saber, quando nós estamos com os pensamentos canalizados para a negatividade, para coisas negativas, nós também atraímos a presença de espíritos trevosos que vão nos influenciar cada vez mais para afundarmos na lama da tragédia, que são essas coisas que acontecem, não é verdade? Então, toda a sua alegria, então, do invejoso e do ciumento, ele quer eclipsar, apagar ou provocar a inveja dos seus semelhantes. Ele quer fazer melhor, quer tudo, vive naquela ânsia. Em vez de cuidar do seu jardim, fica com inveja do jardim bonito do vizinho, mas não cuida do seu jardim, que está horroroso. É uma analogia para a gente entender bem como funciona isso, não é verdade? Então, qual seria a punição, então, para o invejoso e o ciumento? Essas pessoas, esses indivíduos, são chamados de pobres insensatos, como diz no texto evangélico, por envenenarem a sua própria vida com a cobiça das futilidades que talvez amanhã terão que deixar na terra. Luta, luta, luta pelo dinheiro, pelo poder, pela cara maravilhosa, para tudo, 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 tudo. E vamos levar o quê? Nem a roupa que vamos vestir no caixão é nossa, que vai ser destruída. Nada. Nosso corpo ficará na terra. E aí? Qual será a nossa bagagem? É aí que vão vindo no mundo espiritual, quando nós estivermos lá na erraticidade, que vamos mergulharmos no remorso, no arrependimento, e falar, por que eu perdi essa oportunidade maravilhosa que foi nos dada aqui a reencarnação, para aprimorar as nossas virtudes, eliminar as nossas deficiências morais. Aí vamos ter que nos preparar para uma próxima vinda, que não sabemos quando nos será permitido, para continuarmos eliminando quitando esses débitos e iniciando uma nova etapa, repetindo de ano, podemos dizer assim. Então, entendendo então que a calma e a paz é o que existe como felicidade relativa aqui na Terra. Então, o texto, ele contrasta os tormentos voluntários com a atitude do homem que busca a felicidade possível na Terra, ou seja, a paz e a calma. Isso é fundamental para nós entender. Contentamento e calma. Aquele que sabe contentar-se com o que tem,
e que não procura parecer mais do que é, poupa inúmeros sofrimentos. Por quê? Eu estou bem. Analisem, gente, quantas pessoas, quantos milhões ou bilhões que gostariam de estar no nosso lugar. E nós não estamos contentes com a nossa vida, mesmo tendo tudo. Achamos que é pouco ainda ter uma casa, enquanto outros não têm, ter um dinheiro para pagar o aluguel, ter um dinheirinho para comprar o alimento, o remédio, e não agradecem. Isso aí é questão de contentamento para nós, porque quando nós estamos contentes com aquela situação, nós somos animados a seguir adiante, com fé, coragem, e seguirmos adiante e vencermos essas escabrosidades do carreiro, do caminho. E vamos melhorar de vida sim, trabalhando, agradecendo e contentes, agradecendo com aquilo que tem, sendo contente com aquilo que temos. Nós reclamamos muito e agradecemos pouco, pensa nisso. Então, o que é uma pessoa considerada rica, né? Sabe, rica, aquela que sempre está rico. Por quê? Como eu disse há pouco, ele olha para baixo ou para de lado, ou seja, para quem tem menos, em vez de olhar para cima, para quem tem mais e agradecer. É isso que é interessante a gente pensar. Eu posso, eu consigo, eu tenho essa capacidade, eu sou inteligente. E o que é a calma? É a calma, não cria para si necessidades quiméricas, sonha colorido, com coisas impossíveis e fica mergulhado naquilo, esquecendo da vivência do dia a dia, do trabalho do dia a dia, da gratidão do dia a dia, do contentamento do dia a dia. Fica com aquelas coisas, ilusões, absurdas às vezes. Então, gente, a calma no meio das tempestades da vida é realmente a felicidade que nós temos compreender. Que todos passamos por situações, ora mais ou menos boas, ora mais ou menos ruins, mas são ciclos que vão se revezando. E a gente vai tirando proveito de cada situação, das coisas boas que adquirimos, aproveitamos, das coisas ruins, aproveitamos também, porque aprendemos que não devemos repeti-las, porque vão trazer consequências negativas também. Isso é inteligência, isso é colocar em prática aquilo que Deus nos deu, a inteligência, para que nós possamos viver o melhor possível e cumprir a nossa missão aqui, seja como prova ou seja como expiação, mas estamos aqui quitando e aprendendo. Esse é o nosso objetivo fundamental. Então, nós precisamos é agora, vamos compreender os tormentos que estamos vivendo. Entender que muitos desses, analisem friamente, com calma, será que não foi nós mesmo que puxamos para nós essas aflições, esses sofrimentos, que não estavam no nosso planejamento reencarnatório? Porque nós precisamos, gente, assumir a responsabilidade pelas nossas vidas, em vez de nos vitimizarmos ou culpar os outros ou o destino. Reconhecemos que nós temos um papel ativo na criação da nossa própria felicidade ou infelicidade. Pensem nisso com carinho. E como fazer isso? Assumindo a responsabilidade, eliminando a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo devagarzinho, agradecendo pela oportunidade, seguindo adiante cada vez mais, um dia de cada vez, trabalhando na nossa reforma interior, analisando se somos ciumentos, se somos invejosos. Vamos trabalhar isso, vamos abençoar aqueles que estão bem, que estão vivendo. Nós temos a capacidade também, sem inveja, sem ciúme. Vamos sim agradecer, porque a gratidão abre as portas. A primeira gratidão que nós temos é a Deus, pela nossa vida, nos ter criado. E a segunda gratidão importantíssima é quem nos deu a vida física, que são os nossos pais. Começamos a gratidão por Deus, aos nossos pais, e chegamos a agradecer a vida, as pessoas com quem convivemos, os chefes difíceis que tivemos na vida, que foram excelentes para nós, aquelas pessoas que nos deram conselhos bons, pessoas que às vezes nem conhecíamos, e nos trazem algum alento, um sorriso, uma calma, que nos faz a gente vivenciar uma calma nos momentos de luz. E esquecemos de agradecer também. Vamos pensar nisso. E quando nós passamos isso, nós estamos exercitando o nosso autoconhecimento. É ver as nossas virtudes? Sim, temos virtudes também. Vamos aprimorá-las.
mas temos deficiências que também precisam ser eliminadas, devagarzinho, calma. O importante é tomarmos o caminho, a vontade, iniciarmos o primeiro passo e vamos devagarzinho. Somos imperfeitos, mas reconhecendo quando erramos, imediatamente já voltando, opa, errei. Senhor, me dê forças para que eu possa corrigir isso aí, não faça mais, para que eu tome uma escolha boa para mim e para todos que me cercam. Pedir aos Espíritos que nos ajudem a aprimorar o nosso livre-arbítrio, ou seja, aprimorar as nossas escolhas, para que elas sejam cada vez melhores. Isso é importantíssimo. Então, como fazer isso? Vamos dar uma olhada, refletir sobre os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações, para identificar dentro de nós o nosso padrão de comportamento que nos leva ao sofrimento. Vejam bem, não culpem ninguém. Nós não podemos culpar ninguém pelos nossos sofrimentos. Eu não gosto da palavra culpa. Responsabilidade. A responsabilidade não é de ninguém, é nossa. Quando nós assumimos o controle da nossa vida, olhamos para dentro de nós e vamos trabalhar as nossas deficiências devagarzinho, sem varinha de condão, de um dia para o outro é praticamente impossível, algo que já vem há muito tempo sendo solidificado dentro de nós, precisa de tempo também, mas de vontade, exercer a nossa vontade realmente, aquela vontade firme, eu posso e eu consigo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, eu mereço sim ser feliz. Se não for nesta vida, na próxima, mas aqui eu vou cumprir a minha missão, que todos nós temos uma missão. E dentro dessa missão, é buscar sempre o caminho do bem. Olha bem, ao nos esforçarmos para praticar a caridade, a humildade, a paciência e tantas outras virtudes, o que vai acontecer conosco? Vamos evitar gerar sofrimento para nós mesmos e para os outros. Ou seja, estamos eliminando os tormentos voluntários, aquelas coisas que trazemos para nós, refletindo as nossas escolhas. Olha como é bonita essa engrenagem linda da espiritualidade, mostrando que nós somos responsáveis, que nós temos que assumir a nossa responsabilidade para com a nossa vida. Isso é fundamental para que possamos viver bem aqui nesse planetinha ainda de provas e expiação. E sempre, quando chega o sofrimento e nós conseguimos sair desse sofrimento, o que acontece? Nós estamos nos tornando resilientes, porque nós estamos compreendendo os nossos sofrimentos e com a resiliência, quando há essa compreensão, nós vamos ter a serenidade para aprender com eles, tirar daquele sofrimento um aprendizado. Isso, em vez de ficar sempre martirizando, vitimizando, achando, xingando, não. O que esse sofrimento trouxe para nós? Nos trouxe mais coragem, nos tornamos pessoas mais tolerantes, mais gratas. E tudo isso, tudo que nos acontece, nos traz aprendizado. Precisamos ter sempre disso. E a resiliência nada mais é do que fortalecendo a nossa capacidade de superação. Porque tudo é temporário aqui na Terra, nada é eterno. A essência nossa é eterna. Precisamos colocar coisas boas da nossa essência, que essa é a nossa única bagagem que irá nos acompanhar. Essa é a nossa prova final para recebermos o diploma de conclusão do curso. É isso que nós precisamos. Trabalhar internamente dentro de nós. Então, resumindo, gente, podem ter certeza que uma parcela significativa das nossas aflições, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, são, na verdade, autoconstruída ou intensificada por nós mesmos. Através do quê? Das nossas imperfeições morais, paixões desordenadas, vícios, escolhas equivocadas. Ou seja, somos os principais artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade. Deu para entender, gente? Então, ao reconhecermos, né, a existência dos tormentos voluntários, aqueles que nós trazemos para nós, e nos esforçarmos para superar as nossas imperfeições,
trilhamos o quê? O caminho da evolução espiritual e da conquista daquela felicidade que é possível aqui na Terra, que já falamos há pouco, a paz interior. Isso sim vale a pena, vale a pena. Pensem nisso. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, eu acho que deu para entender bem. Vocês vão entender. Leiam depois esse texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão, com essas explicações, se vocês não entenderem, escutem de novo, assistam esse vídeo, que também vai estar no YouTube, que é mais fácil, lá fica para sempre. No Facebook ele fica 30 dias só, mas também vai estar no YouTube, no meu canal, Clayton Brito. Lá vocês têm todo o estudo do Evangelho, desde o início, e vamos dando essa sequência. Vocês vão encontrar lá. Mas aí, leiam, se possível, vejam de novo, assistam esse vídeo. E mais importante ainda que eu quero pedir para vocês, dada a nossa... para que nós possamos, mais e mais pessoas possam conhecer, avaliar os tormentos que estão passando agora, compartilhem esse vídeo com mais e mais pessoas. É muito importante nós levarmos essa luz a todas as pessoas, dizer que a felicidade relativa está em nossas mãos e na mão de mais ninguém, somos os responsáveis. Então, fechando, a felicidade, a verdadeira felicidade está na paz interior. Ou seja, a felicidade completa não é deste mundo ainda, mas é possível, como eu disse há pouco, alcançar uma felicidade relativa pela paz do espírito. As pessoas, lamentavelmente, ainda preferem a agitação e criam seus próprios tormentos. Portanto, as aflições, a maioria, são criadas pela inveja, ciúme, pelo apego exagerado às futilidades materiais. São o quê? São esses tormentos voluntários que não trazem nenhuma compensação no céu, pois são fruto do egoísmo e da falta de sabedoria e não uma prova imposta por Deus. Vocês sabiam disso? Muitos reclamam, o destino, é Deus que fez isso, é alguma pessoa que desejou mal para mim. Não, somos os responsáveis. A partir dessa constatação, vamos trabalhar. Trabalhar sério, firme, para seguirmos adiante, superando, porque tudo é temporário, tudo passa. O importante, viva hoje. Se tiver que pedir perdão, peça hoje. Se tiver que perdoar, perdoa hoje. Se tiver que agradecer, agora agradeça. Fique feliz, contente com a sua vida. Por pior aquela situação que você possa estar passando, mas vai passar, vai servir, mas que deixe aprendizado para nós. É isso que é importante. Desânimo, nunca. Sorriso, sempre. Gratidão eterna a tudo e a todos. Meus queridos, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Se assim Deus o permitir, com certeza Ele permitirá. Um grande abraço a todos.